Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores reclamações das pessoas que estudam para concurso público, a falta de tempo. Ora, quem não já disse que faltava tempo para dedicar-se à saúde, dedicar-se à família, dedicar-se a um hobby, dedicar-se a uma atividade qualquer que seja? Parece que os dias voam cada vez mais rápidos. E agora, nessa era da informação, com tantos ladrõezinhos de tempo, né? É muito mais fácil você chegar no final do dia e falar: o dia passou e eu não fiz um monte de coisa que eu queria. Falta de tempo. Tempo é o elemento que realmente não tem para vender, não tem para você comprar tempo. Ninguém consegue comprar mais 2 horas no dia. E isso daí já é uma boa dica. Porque todo mundo no mundo tem 24 horas para poder fazer aquilo que escolhe e deseja. Isso é fundamental você entender. É o pilar número 1. Todas as pessoas têm as mesmas 24 horas no dia. Mas não parece que tem gente que é mais produtivo do que outros? Ora, obviamente ninguém é o dono da verdade, ninguém é perfeito. Mas eu já vi muita gente dizendo: professor, como é que você consegue fazer tantas coisas e tal? Olha, eu diria que ao longo do tempo eu fui aprendendo e evoluindo. Já houve épocas na minha vida em que eu realmente sacrifiquei demais algumas áreas em detrimento de outras. A área da saúde, né, a área do convívio familiar, a área da dedicação profissional, a área do hobby, ou seja lá, da atividade física, ou seja lá o que for. Mas a verdade é que o ser humano tem as mesmas 24 horas. E aí você que está nos assistindo, eu quero que você me conte aí o seu nome, a sua cidade, o concurso do seu interesse e me coloca aqui qual é a sua dificuldade em gerenciar tempo. Muita gente às vezes me diz assim: professor, eu trabalho, saio de manhã, volto no final do dia já, não tenho tempo para estudar. Tem muita gente que trabalha em esquema de escala, né? Trabalha em plantão, vigia, em várias atividades, né, na área da saúde, e que realmente acaba, né, tendo horários bem complexos, né? E isso, né, também pode ser contornado. Eu quero que vocês entendam que ao final do dia de hoje, eu quero que vocês tenham a convicção que você pode conseguir tempo para fazer o que você quiser. Dá tempo de trabalhar, cuidar dos afazeres do lar, dá tempo de você praticar atividade física, dá tempo de você se dedicar ao hobby, dá tempo de você se dedicar à família, dá tempo de você dormir com qualidade, porque isso é fundamental, se alimentar e fazer muitas outras coisas, né? Mas algumas coisas realmente vão ser exigidas de você para poder alcançar esse nível realmente de eficácia na utilização do tempo, né? E quero dizer aqui que eu não sou defensor, não sou o dono da verdade, mas não sou defensor do vamos dormir 4 horas por noite, por dia, 5 horas, 6 horas. Eu quero deixar bem claro a vocês que eu durmo 8 horas por dia. Pode me chamar de preguiçoso, mas eu sempre soube que eu era bom de cama, né? Sempre falei para todo mundo que eu sou bom de cama. Significa isso que eu durmo bastante e não outra coisa, beleza? Bem, vamos começar vendo alguns temas ligados à gestão do tempo. Aliás, quando eu era bem novo, eu fiz um curso de gestão do tempo. Estamos falando bem novo aí, 1990, né? Estamos falando de 30 anos atrás. Então, quando nós falamos em tempo, uma coisa que é importante você colocar lá, tópico 1. Tempo é uma questão de prioridades. Isso é fundamental. É fundamental você entender o que é prioridades, né? O que são prioridades para você na sua vida.
Quando você fala que todo dia você dorme, você pode nem todo dia estudar, mas todo dia você dorme. Por quê? Porque é uma prioridade. Dormir, se alimentar, isso é prioridade. Para quem tem um emprego, ir ao trabalho é uma prioridade. Comer é uma prioridade, tomar banho é prioridade. Opa! Pelas prioridades maiores você vai enchendo o seu dia. Mas acontece que você precisa entender que há determinadas situações em que você acaba subindo outras prioridades. Ah, alguém ficou doente, um acidente de carro. Aí você acaba, às vezes, não dormindo naquele dia, você acaba, às vezes, não almoçando, não jantando, porque as prioridades se deslocam. E é isso que nós vamos falar, gerenciar prioridades. E aí eu digo para você, você não tem tempo para estudar para concurso. E se você imaginasse, por exemplo, que se você tivesse 2 horas dedicadas num único dia, você ia conseguir. Era só você se dedicar essas 2 horas em um dia e você vai ter o cargo dos seus sonhos com estabilidade, boa remuneração, né? Aí você fala, não, aí eu fico um dia só, 2 dias, eu arrumo. Mas como assim? Você não falou que o seu dia... Não, mas um dia eu arrumo. Por quê? Porque você ia colocar prioridades nisso aí. Essa introdução é necessária para a gente poder chegar lá na frente em como gerenciar isso. Você precisa acreditar e se convencer de que você tem o tempo. Você só precisa gerenciar as prioridades. Então, como nós vamos organizar o dia a dia para ter prioridade? Aí você vai dizer assim, né? Mas professor, você falou 2 horas, 1 hora. E a pergunta é, 2 horas, 1 hora é suficiente? Essa é uma pergunta que o pessoal fala. Eu não tenho tempo para estudar para concurso. Eu não tenho tempo porque eu tenho, né, muitas atividades no dia. Eu poderia estudar 1 horinha. E isso é um equívoco muito grave. Menosprezar o somatório. O que é o somatório, gente? Aí você pega e fala assim, eu não tenho tempo, né? Eu chego do trabalho às 7 horas da noite, às 8 horas da noite. E se eu falasse para você assim, tá, mas não dá para você dar uma descansada e estudar das 9 às 10? Não, das 9 às 10 dá. Ou então de manhã, das 6 às 7, acordar um pouco mais cedo, 6 às 7. Não, das 6 às 7 dá. Mas aí normalmente as pessoas tendem a 2 equívocos. Primeiro, achar que isso é muito pouco. Não, professor, mas aí eu não vou passar em lugar nenhum estudando 1 hora por dia. Isso é um erro que se soma à ansiedade, à angústia, à imaginação de um cenário utópico em que eu vou estudar 6, 8, 10 horas por dia para poder passar. E isso é um erro, tá? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte, se você estudar 1 hora por dia, são 365 horas de estudo num ano. Você não quer passar num concurso estudando 1 hora por dia, né? Apenas 1 mês, 2 meses. Não dá, não dá. Não existe esse milagre. Já falei, preparação para concurso público não é miojo, que você mergulha 3 minutos e está pronto. Não existe esse milagre. Eu não conheço essas fórmulas mágicas. Não, leia uma vez só e nunca mais você vai esquecer. Estude só uma parte do programa e você vai passar. Esses atalhos eu desconheço. Humildemente, a minha inteligência reduzida desconhece esses atalhos. Mas eu conheço o valor do esforço, o valor da disciplina. 1 hora por dia durante o ano são 365 horas de estudo num ano. Se eu tiver 2 horas por dia, professor, já são 730 horas de estudo por ano. Ô louco, professor, 700 horas estudando? É bastante hora. Mas e no sábado e no domingo? Olha, professor, sábado eu trabalho também, mas domingo não. Será que você não pode aumentar um pouquinho mais as horas de estudo no sábado e no domingo? Ah, professor, mas aí é meu dia de estudar. Aí é que eu falo que o custo da prioridade, né, tá nessa disciplina. Não, beleza, você merece descansar. Mas no domingo você tem que descansar às 24 horas? Acordar vadiando e dormir vadiando?
Não dá para acordar às 11 horas da manhã, fazer um churrascão, ver na TV Globo lá Vale a Pena Ver de Novo, a sessão da tarde, sei lá que diabo passa no domingo, né? O Faustão, não dá para ver o Faustão. E aí depois você pega lá das 6 às 8, das 6 às 9, para dar uma estudada no domingão, 3 horas no domingão, 4 horas no domingão, né? Depois de já ter vadiado até as 4 horas da tarde no domingo, né? Dormiu, fez churrasco, fez um monte, jogou uma canastra, um truco, né? Deu uma corrida no parque. Você não vai correr 5 horas no parque, né? Ah, dá. Beleza, então peraí. 1 hora durante a semana, mais 3 no sábado, mais 4 no domingo, 7 e 5, 12. 12 vezes 54. Meu querido, deu um bocado de hora de estudo, hein? Vamos chegar nas 1000 horas de estudo no ano. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que se você só tem 1 hora de estudo por dia durante a semana, essa 1 hora é suficiente para você passar em concurso. Não fique inventando desculpinha, crença limitante. Eu não vou nem começar porque eu não tenho tempo. Quem fala isso é discurso de fracassado, né? Me perdoe a transparência e sinceridade, mas é discurso de fracassado aquele que fica inventando desculpa que não tem tempo para estudar. Pode não ter o tempo utópico que você imaginou, mas 1 hora, meia hora que seja, você tem. Agora, se você não ficar de frescurinha que 1 hora não dá para estudar, é muita coisa. Se você falar assim, mas eu não consigo estudar todo dia 1 hora, aí falta disciplina, falta vontade, falta prioridade para você. E esse é o absurdo. Aí é que tá a falha dos perdedores. Primeiro, não valoriza o somatório, como eu já falei. Porque 1 hora por dia, né, vai virar no mínimo 360 horas por dia. Se você jogar mais um pouquinho, chega a 1000 horas no ano. 1000 horas de estudo. Segundo assunto que você precisa colocar na cachola. Professor, as pessoas me perguntam, quanto tempo eu preciso para passar num concurso? Eu falo o seguinte, olha, na física, você aprende que o espaço percorrido é uma função da sua posição inicial, você quer ir de 0 até 100, mas acontece que você está começando não do 0, mas do 30. Então, para chegar até 100 é de 30 até 100, é só 70 unidades. Então, qual é a sua posição inicial? Tem gente que precisa caminhar um monte ainda, né? Precisa relembrar o português, precisa lembrar a matemática, não sabe nem o que é monitor, teclado, beleza, então você começou do 0. Tem gente que pode começar até do -5, -10, tem. Mas o espaço percorrido é uma função da posição inicial e velocidade vezes o tempo. No movimento uniforme, velocidade vezes o tempo. E movimento uniforme é o que nós precisamos, regularidade. Por que dessa aula de física agora? Porque velocidade seria a quantidade de horas que você pode estabelecer constante de estudo. E o tempo é a variável inversamente proporcional. Quanto mais velocidade, menos tempo para alcançar o objetivo. Professor, eu não estou trabalhando, estou no gás, eu posso me dedicar 4 horas por dia. De segunda a sexta. Maneiro. 6, 8 horas por dia. Não acredito. Né? A cachola funde. Quando eu era boyzinho, né? Quando estudei para a Receita Federal, eu achava que podia estudar trocentas horas por dia, todas as horas por dia. Eu tenho testemunhos de pessoas em que eu, por 2 vezes, enquanto estudava para o concurso da Receita Federal, eu fui hospitalizado. Quando cheguei no hospital, o diagnóstico médico é que eu estava com estafa mental de tanto estudar. Então, não é verdade que você consegue manter um período longo de tempo estudando 6, 8 horas. Eu sou machão, eu sou fuzileiro naval. Eu também pensava, estava servindo nos fuzileiros navais naquela época.
Né? Eu falei assim, eu sou com os fuzileiros navais uma ova. Tá com estafinha mental também. Né? Então não adianta também achar, utopizar, criar uma meta utópica que eu vou estudar 6 horas, 8 horas por dia. Para os meus coaches eu falo 2 horas durante a semana, ó, segunda a sexta, 2 horas. Qual é o meu recado para os meus coaches, os meus mentorados, quem participa da mentoria, carreira policial, fiscal, né, todos os meus mentorados? Eu falo para eles 2 horas durante a semana, 4 horas no sábado e 4 no domingo. É uma medida, né, uniforme. Por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, se você só pode 1 hora por semana, você também vai alcançar o seu objetivo. Só que o tempo vai ser maior. Mas que você chega, você chega. E aí, às vezes, as pessoas, eu não vou nem começar a estudar. Teve gente que falou assim, eu não vou nem estudar para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária. Eu não vou nem estudar, é muito tempo e muita matéria. Meu querido, quem é apreciador dos esportes, basquete, futebol, né? Sabe que o jogo só acaba quando o juiz apita. Tá perdendo de 2-0, 40 minutos do segundo tempo. Continua correndo, chuta a bola pra frente, cruza na área, cruza na área. Aos 44, uma cabeçada e gol! 2-1, 2-1. Vamos pra cima, aperta, o juiz vai dar a prorrogação. Subiu a plaquinha. 2 minutos. Aos 47 do segundo tempo, cruza, gol, empate. Por que você tá falando isso, Carlos André? Tá maluco? Porque muita gente falou que não ia estudar pra PF, PRF, ó. O concurso até o dia que eu gravei esse vídeo tá mantido. Mas e se ele for adiado? Existe muita chance dele ser adiado. Vou gravar um vídeo sobre isso. Você vai ver que muita gente, se eu soubesse, eu devia ter começado, eu devia ter me inscrito, se bem que estão falando que vai reabrir as inscrições. Eu devia ter começado a estudar. Perdeu já o jogo, né? Porque nem começou. Então, essa história de que não vai dar tempo, eu não tenho tempo, são desculpas do inconsciente para você se manter na zona de conforto. São desculpas do inconsciente. E você precisa exterminar esse tipo de conduta, esse tipo de atitude, de mindset, para falar bonito, né? Você tem que exterminar esse tipo de configuração da sua mente, porque não é só no concurso público que vai prejudicar você, não. Né? Você não pratica atividade física porque sempre pensa que não tem tempo também. Mas, ó, eu, todos os dias, eu pratico atividade física. Até porque eu preciso, pela minha condição de saúde, né? Eu tenho artrose, eu tenho diabetes, então todo dia de manhã, quando eu acordo, antes de qualquer outra coisa, eu faço lá meus movimentos, alongamento, né? Meu pilates e tal, todo dia, de segunda a segunda. Todo dia. Senão a artrose já tinha me comido. Por quê? Porque é prioridade pra mim. Não é porque eu quero ficar bonito, garotão, fortão, né? Não vou ficar postando foto aqui de malhado, ó, Paulo Cintura. Não vou. Mas porque é prioridade para a minha saúde. Nada conta quem tem como prioridade postar foto de Paulo Cintura. As prioridades fazem parte do livre-arbítrio do ser humano. Mas o que eu quero dizer é que você vai conseguir tempo para poder fazer atividade física e vai conseguir tempo para estudar também. Né? Eu tenho o horário em que eu me divirto com a família. Todos os dias eu me deito com a família pra gente ver uma série e tal. Todos os dias. Né? E aí você fala assim, mas professor, como você faz tanta coisa, né? Tantas atividades, não sei o quê. É porque tem uma agenda, tem uma disciplina. Isso é fundamental e é sobre isso que nós vamos falar, né? Professor, quantas horas de atividade física você faz por dia? 40 minutos, não chega a 1 hora. Mas estamos lá, ó. Ei, todo dia você vai somar. Né? E quantas horas por dia você vê lá? É um episódio sim, é um episódio em 45 minutos o episódio deu. Tá contado, né? Isso é fundamental. Deixa eu ver aqui. Vou parar um pouquinho porque o pessoal
mandou um monte de mensagens aqui. Um abraço aí para todos aí que estão escrevendo. Boa noite, Oromar. Boa noite, François. Célio, relembrando que o ser humano tem memória cache. Toda hora tem que renovar, porque senão apaga. Bem verdade, né? Às vezes perdemos o foco devido aos problemas. É verdade. Problemas pessoais, doença, problemas financeiros, problemas familiares, briga na família, separação, tudo isso com certeza faz perder o foco. William, Erickson, Maria Paula, né? Isso é fato. Eu não estou dizendo que é moleza. Eu falei assim, ó, pessoal, ter tempo para estudar é molezinha pura? Não. Meu discurso aqui é primeiro você entender que é possível. Toda essa primeira parte é para dizer para vocês, é possível sim você conseguir organizar a sua vida para as atividades que você vai planejar. Agora, a organização é fundamental. O planejamento é fundamental. A disciplina é fundamental. Essas são as palavras-chave. Professor, quem passa em concurso tem como característica principal o quê? A inteligência, o dinheiro, os recursos financeiros para poder estudar. A característica é que eles não trabalham, só estudam. Eram pessoas que estudaram em escolas particulares, caras, que tinham notas altas. Nada disso. A característica dos vencedores que passam em concurso público é a disciplina, a regularidade, a resiliência, a determinação. E eu estou falando isso de camarote. Há 23 anos eu preparo candidatos para concurso público. É muita gente. Eu já estive assim olhando para mais de 100 mil pessoas que se prepararam para concurso presencialmente em Curitiba e nas capitais, porque até 2010 a gente viajava, eu viajava toda semana para poder dar aula fora. Aí começou a ter as franquias via satélite e eu transmiti aulas via satélite, né, para todos os estados do Brasil. E hoje a gente fala aqui para toda a rapaziada da internet, a Rafaela Gutjar, o Rafael Tidre, a Sadrica, né, François, Oromar, todo mundo que está aqui olhando. Então, o que eu estou falando com vocês é com base numa larga experiência. Eu outro dia estava comentando com um aluno que eu provavelmente sou o preparador de concursos com mais experiência em atividade no mercado. 23 anos preparando vencedores. Em todos os concursos da área fiscal, policial, tribunais, controle, todas. A minha mãe, ela veio morar comigo aqui em Curitiba, minha família do Rio de Janeiro, depois do falecimento do meu irmão caçula por Covid, no final do ano passado, minha mãe veio morar comigo. Nós saímos para pegar Uber, o motorista do Uber foi aluno. Nós saímos para ir ao Banco do Brasil, o funcionário do Banco do Brasil foi meu aluno. Nós saímos para ir no Carrefour, a pessoa que estava lá comprando lá há 15 anos foi minha aluna e está no TJ lá. Então o que eu estou falando para vocês é com base em experiência. Experiência de que todos arrumam tempo para estudar. Agora, como é que você se organiza? Como é que você se planeja? Agora é o momento mais importante do que eu vou falar hoje. É o momento mais importante, preste atenção. Para você se planejar, para você se organizar, para você se disciplinar, para você poder cumprir grandes percursos, você precisa estabelecer metas. A palavra-chave, a palavra de 1 milhão de euros. O dólar não tá com nada, o euro tá R$7. A palavra de 1 milhão de euros é metas. A minha meta é passar no concurso da Polícia Federal. Tá errado. Tá errado. Isso já é o teu projeto lá na frente. Não, a minha meta é estudar toda a matéria até o dia da prova. Tá errado. Esse é o objetivo de onde você tem que chegar. A minha meta é poder ver toda a matéria. Isso daí não é mensurável. As metas
elas precisam ser mensuráveis para você analisar, avaliar e corrigir. Elas precisam ser factíveis. Eu vou estudar toda a contabilidade hoje e amanhã. Não tem como você estudar contabilidade em 2 dias, meu querido, né? Então, ela tem que ser factível, mensurável, né? E ela tem que ter uma forma de você poder, em pequenos espaços de tempo, adaptar. Porque nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Professor, fiz uma meta para estudar hoje 2 horas e tal à noite. Beleza, você tá voltando do trabalho, o carro pega e funde o motor, fura o pneu e você fica até as 10 horas da noite esperando o reboque e tal, chega em casa às 11, tomou chuva e tal. Você não vai estudar naquele dia. O planejamento foi por água abaixo. Entenda uma coisa, o planejamento é feito para se adaptar. Isso é fundamental. Quando você se organiza, você tem que contar, como diz o americano, shit happens. Né? Merdas acontecem na vida. Você fica doente, fura o pneu do carro, a criança perdeu o dente, o marido tá bravo, seja lá o que for. E você precisa saber que amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. E você vai recomeçar. Um dos primeiros lemas do curso Aprovação é todo dia uma conquista, porque todo dia você pode recomeçar. Né? Então é fundamental, metas de curto prazo, anota aí, metas de curto prazo. Eu preciso de uma meta de curto prazo. Você sabe por que criou-se no mundo o ano, o mês, a semana? Por que criou-se o sábado e o domingo? Né? Isso são flags, checkpoint. Acabou um ano, vamos começar um novo ano. Na verdade, no dia 31 pro dia 1º não muda nada, é um dia depois do outro. Mas aí na nossa cabeça é um reset. Acabou um ciclo, vamos começar um novo ciclo com energia nova. E isso dá um gás. Em janeiro todo mundo tá no gás. Vamos começar um projeto para emagrecer, vamos começar um projeto de estudar para concurso público. Por quê? Porque na sua mente começou-se um novo ciclo. Aí o pessoal manda lá, fevereiro está acabando, que março venha trazendo novas energias, we are the world, we are the world. Isso daí é mental, é o ciclo. Então, as metas têm que representar ciclos. Isso aqui vale ouro, hein? Eu tô contando para vocês o segredo que os meus mentorados, os meus coaches recebem quando estão participando do planejamento comigo. Metas, curto prazo, mensuráveis para serem analisadas, cobradas e corrigidas. Metas que eu vou chamar de ciclos, já que eu não vou chamar de ano, nem mês, nem semana, eu chamo de ciclo. Então, o grande segredo, a live de hoje, a palavra é ciclo. Você precisa definir um planejamento em ciclos. Ciclos de estudo é o elemento mais importante que você tem. Porque a soma de 50 ciclos, 30 ciclos, 200 ciclos é que vai permitir você estudar 2 anos para um concurso da Receita Federal. Vai permitir você estudar 1 ano para um concurso da Polícia Civil. Mas a soma de pequenos ciclos, que ao final de cada ciclo você comemora como se fosse o Réveillon. Terminou o ano, vamos fazer um balanço, né? We are the world, acabou o ano. Quais são os planos para o próximo ano, né? Veste de branco. Acabou o ciclo de estudo? Acabei o ciclo. Plá, 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 plá. Vamos fazer um balanço. O que foi esse ciclo? No que eu fui bem? No que eu estudei? O que eu não estudei? Para o próximo ciclo, qual vai ser a minha nova proposta? Como eu vou melhorar nesse próximo ciclo? Né? Eu sou uma pessoa melhor. Eu prometo que eu vou isso. Eu prometo aquilo. Ciclos mentalmente representam uma meta. Por que as metas de ano novo nunca dão certo? Porque você fala assim, em dia 31, para o ano que vem eu prometo que eu vou fazer isso. Mas é uma coisa tão longa
que você acaba deixando para lá. Se você fizesse uma meta, ó, até janeiro eu vou fazer isso, até fevereiro eu vou fazer aquilo, até março, você sempre vai estar atrás de metas menores, ok? Isso é fundamental para vocês, tá? Vocês entenderem que as metas são o segredo. E quando você participa da minha mentoria, qualquer que seja o concurso, eu estabeleço metas de estudo, ciclos de estudo, para você não ficar perdido. As pessoas têm muitas dificuldades e se sentem perdidas, desorganizadas. Hoje em dia, as pessoas conseguem ter facilmente acesso a 1 milhão de PDFs, 1 milhão de videoaulas, 4 milhões de questões no site de questões. Tá, mas aí o que eu vou estudar essa semana? O que eu devo valorizar mais? Redação? Português? Matemática, informática? Qual o tema dentro dessa disciplina? Por isso é fundamental você ter um planejamento. E você pode fazer isso sozinho. Eu, como coach, com 23 anos de experiência, eu posso ajudar você. Eu posso fazer esse planejamento, posso dividir esses ciclos, posso analisar, posso dizer o que você precisa corrigir a cada semana. Mas você pode fazer isso sozinho também, né? Obviamente, já falei sobre isso, você sozinho vai mais rápido, orientado você vai mais longe, né? Então a mentoria vai facilitar a sua vida nesse sentido. Para você poder entender que com um planejamento de metas, então você tem um assunto para estudar nesse ciclo e você tem 1 hora por dia, né? Hoje não deu para estudar porque o carro furou o pneu. Então amanhã eu vou reorganizar para compensar o dia anterior. Não façam metas muito pequenas, não, a meta para segunda, a meta para terça, porque você vai ver que você vai ter que mudar o seu planejamento muito mais. Né? Um dia você come uma feijoada, já não está se sentindo bem, já foi embora o planejamento da terça. Então faça uma meta não muito grande, mas não muito curta. E importante, você precisa sempre estar atrás da meta, no sentido de prestação de contas. E aí é uma das coisas que a mentoria VIP se destaca, né? Por quê? Porque toda semana você vai lá pro teu mentor, pro teu coach, e fala, ó, essa semana eu estudei isso, 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 eu não estudei nada essa semana, né? E você vai ver que você vai ficar com uma cara, vai passar vergonha, vai passar carão de dizer que não estudou nada. E o ser humano só tem uma coisa que ele prefere mais do que vadiar, é não passar carão, né? Então você não vai ficar mentindo pro coach, né? Dizer que estudou e não estudou piscirica nenhuma. Isso é fundamental. A Joyce está dizendo que não é fácil e pensa que deveria ter estudado antes de ser mãe. Com certeza, Joyce, existem elementos que tornam mais desafiador. Tem filho pequeno, tá trabalhando, cuidar da casa. Mas eu garanto a você, Joyce, mesmo com filho pequeno, eu vou trazer a vocês vários depoimentos de alunos aprovados e nomeados que trabalhavam, tinham um filho pequeno, né, e que cuidavam da casa e vários outros afazeres. Dá para conseguir sim. É difícil? É, Joyce. Cuidar de criança e ainda arrumar tempo para estudar é bem difícil, mas é possível. Você pode se organizar 1 hora por dia sim. Ai, mas aí eu fico cansada. Aí é o momento da superação, Joyce. É o momento da superação, você que tá cansado. Ou você acha que só porque eu não sou mulher, não sou mãe, eu não fico cansado também? Só ser mãe que dá cansaço, né? Você acha que atender um monte de mentorado, gravar um monte de vídeo... E detalhe, ó, quero deixar bem claro, né? Com esse negócio de pandemia aí, quero dizer que... Hoje, por exemplo, era o meu dia na cozinha. Não é, estúdio? Hoje não era meu dia na cozinha? Hoje foi o dia que eu lavei louça, homem moderno, pô, macho toda a vida. Lavei a louça o dia inteiro, fiz o almoço e fiz o jantar. Tudo bem que o meu jantar hoje foi hambúrguer na churrasqueira, né? Eu dou uma facilitada, mas é meu, né? E lavei a louça para depois, antes, vir aqui. E o almoço hoje também foi meu. Frango, filé de frango, né?
e um macarrãozinho que tinha sobrado lá. Mas foi meu dia, para de rir aí. Você que tá rindo aí, eu não sou o chefe gourmet, mas isso é o quê? Prioridade, organização. Então não pense que a vida a vida do professor é moleza. Tá lá no estúdio, na casa dele, né? Só saiu. Não é assim que funciona, não. Ok? Bem, mensagens finais, uma delas, professor Carrijo, realmente a nossa live tem que sair e eu peço, professor, que me diga sua disponibilidade. Eu vou gravar uma live com o Sindicato dos Servidores da Justiça, o Sindjus. Vou gravar uma live com ele, está na minha agenda. Tem uma live com a diretoria da Câmara de Vereadores de Curitiba, né? Provavelmente amanhã. Eu tô todo enrolado, tem essas duas lives. Eu tenho uma live que eu vou fazer com a neta da dona... Esqueci o nome da avó dela, né? Que ela me pediu para fazer uma live com ela e eu vou fazer. Aliás, quem tiver qualquer atividade, professor Carrijo, vai ser uma honra. Mas nós temos a agenda aqui, não é muito aberta a agenda, né? Mas a agenda para fazer lives é sempre muito bem-vinda, ok? Joyce, a Renata, a Polícia Civil me desanimou. A Ressa, eu imagino que seja Renata Saraiva. Renata Saraiva, olha só, anulação da Lava Jato me desanima. O Flamengo não ter sido campeão da Copa do Brasil me desanima. O euro está a R$7 me desanima. Tem um monte de coisas o dia inteiro que me desanimam, né? O meu franguinho hoje de manhã sobrou um monte na hora do almoço que eu fiz. Agora, isso não quer dizer que eu vou parar, não. Ok? Então, a Polícia Civil desanimou? Legal, é justo, né? Foi uma tremenda safadeza que fizeram lá. Ok, um dia de luto eu dei para meus coaches. Um dia de luto. No dia seguinte, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos nos preparar. É assim que isso se chama resiliência, Resiliência, capacidade de se levantar, a capacidade de superar, a capacidade de levantar, vamos levantar. Para isso, o pessoal já está na mentoria Fênix PC Paraná, ok? Patrícia, que concurso vem por aí? Otto, sempre trabalhoso. Joyce agradecendo o incentivo. Joyce, tamo junto, hein? Mãe consegue sim. Carlos P, deve ser o Carlos Polk. CA, mestre dos concursos. Que isso, menos, meu amigo. Você é meu xará. Os Carlos é que são gente boa, né, Carlão? Quero dizer a vocês que o segredo de hoje, né? Eu não tenho tempo para estudar. Resume tudo em 1 minuto, professor. Eu não tenho tempo para estudar. Prioridades, planejamento, organização e metas de curto prazo mensuráveis. Essas metas têm que ser cobradas. Alguém tem que cobrar essas metas. E você vai analisar e redirecionar os seus esforços. Na administração se chama PDCA. Plan, Do, Check, Act. Olha o meu inglês. Meu inglês tá maneiro, né? Plan, Do, Check, Act. Isso é fundamental, ok? Vamos fazer então a live. Pode confirmar aí, professor Carrijo. Vamos fazer a live. Otto, temos que ver o copo meio cheio. Bem verdade. François perguntando que a guarda de São José dos Pinhais está próximo de sair. Não tô sabendo essa informação. Ok? Nós vamos fazer outras lives, né? Eu tenho que gravar um monte de vídeo. Hoje mesmo ainda vou gravar 3 videoaulas para a plataforma Melhores do Brasil de São Luís do Maranhão. Atenção, São Luís do Maranhão, plataforma Melhores do Brasil. Vou gravar 3 aulas de Direito Administrativo ainda hoje para vocês. Juliane Novak, como é que você tá aqui? Não era para você estar na aula? Como isso? Tá dizendo, é isso aí, CA. Né? Minha coach era para estar lá na aula de programação. Não, ela não tem programação hoje. Márcio Andrade dizendo que estudar para concurso me anima. É isso aí, Marcião, tamo junto. Joyce Neves, não é fácil não. Joyce, se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Não, é no Facebook, a rapaziada do Facebook. O estúdio já tá dizendo aqui que eu sou um mongoloide, que não sei o que eu tô fazendo, né? Ele só bota um monte de tela aqui na minha frente, ok? Então vamos lá, galera, é isso aí.
Metas de curto prazo. Estabelece a sua meta aí de estudo. O que você vai estudar essa semana e se cobre. Quer apoio? Quer contar com a mentoria VIP, PF, PRF, PC Paraná? Então, metas semanais, listas de questões, simulados e você vai ver. Aguardem, vamos abrir, né, um grande evento para vocês que querem participar da trilha da aprovação. Aguardem que em breve isso vai acontecer. Todas as segundas, quartas e sexta teremos live agora. Toda segunda, casa e sexta. Ó, alguém dizendo que a casa caiu pra Júlia, que eu peguei ela matando aula. A LH Salsa perguntando, né? Se rolou a reunião com o pessoal da Câmara hoje, ficou para amanhã. Eles pediram para eu ligar amanhã. E quero relembrar, dia 25 de março, teremos um mega webinário. Mega webinário, dia 25 de março. Anota aí na sua agenda, ok? Ó, repetindo aí o que eu respondi para a LH Salsa, para o Carlos Poucos. Eu conversei hoje com a Câmara, a direção da Câmara de Vereadores, e eles pediram para ligar amanhã. Funciona assim, né? Quero dizer também que já marquei a live com a Câmara de Vereadores, já marquei a live com o Sindjus para poder falar do TJ Paraná. Vou falar também com o pessoal da Polícia Civil. Aguardem muitas lives, toda segunda, quarta e sexta. Atenção, quando eu disparar para vocês aí, se inscreve no canal, porque quando eu disparar, você vai receber a notificação da live, ok? Mas para isso você tem que estar inscrito no YouTube, no Facebook, no Instagram. Diariamente o Instagram e o Facebook terão conteúdos. Diariamente. Professor, concurseiro tem que ter rede social? Sim, uma rede social focada só para concurso. Cria um perfil só para concurso, conteúdo, né? Então, eu mando material pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. É aí que a gente passa o conteúdo, ok? Então, siga-nos nas redes sociais, na descrição do vídeo. Tem o perfil no Instagram, do Facebook, tem o perfil do Telegram e você tem que se inscrever no canal, porque agora com as lives, né, você vai receber as notificações. Ó, professor Carlos André tá na live agora e sempre assuntos que vão ajudar você. Espero que hoje você saia daqui pensando: eu preciso criar metas de curto prazo mensuráveis para poder criar uma disciplina, uma rotina, uma organização. Segunda, quarta e sexta, 20 horas será a nossa live. Dá tempo de todo mundo chegar do trabalho, dá tempo de você se organizar, dar uma descansada, ok? Na live você participa ao vivo, na live você pergunta para mim aqui, né? Na reprise você também pode assistir, mas aí você não está participando, ok? Quero deixar um grande abraço para todos vocês, dizer que agora é hora de você ir descansar. Eu, antes de poder ir ver a minha sériezinha com a família, ainda vou gravar uma aula, porque isso estava na minha agenda, né? Eu me comprometi a gravar uma videoaula hoje para a plataforma Melhores do Brasil, do meu amigo Rodrigo, de São Luís do Maranhão. Espero que passe logo essa pandemia para eu poder ir lá em São Luís gravar umas aulinhas também, né? Porque aí a gente aproveita, já come um camarão, aquela coisa toda.